Eu demorei praticamente 20 anos da minha vida estudando diversas filosofias que prometiam mudança de paradigma e construção de realidade, até chegar ao autor do livro Transurfing. O autor é conhecido como um físico russo chamado Vadim Zeland, e ele tem uma série de livros publicados sobre o tema, alguns poucos em português até agora. O curso que eu apresento agora, ele está balizado no livro que se chama Transurfing em 78 Dias, um curso prático em criar sua própria realidade. E ele informa, sim, que é um conhecimento esotérico, embora o autor seja supostamente um físico. Eu acho importante ressaltar que o tema é esotérico e ele o fez em diversos momentos no livro com absoluta honestidade. Mesmo você sendo totalmente novo nos conceitos de transurfing, ele usa analogias totalmente compreensíveis e eu vou acrescentar a minha forma de compreender e fazer os paralelos com conhecimentos que eu já adquiri de outros autores ao longo desses 20 anos estudando o tema. Quem sou eu? Eu sou a Ana, sou a criadora desse canal e eu resolvi criá-lo para levar conhecimentos de forma narrada para você. A minha intenção não é focar na minha pessoa, contar as minhas experiências pessoais, mas sim proporcionar a você a experiência de ouvir uma pessoa real narrando e ensinando sobre o conhecimento esotérico, ainda que em certos momentos eu vá estabelecer certos paralelos com a ciência conhecida. Eu sou uma pessoa absolutamente honesta. Eu comecei a estudar sobre esoterismo em 2004, embora desde os 15 anos de idade já tivesse uma curiosidade sobre o tema e sobre as estruturas das religiões. Em 1995, eu perdi uma amiga de infância e, por esse motivo, eu comecei a estudar a doutrina kardecista. A doutrina kardecista me trouxe muito conforto e conhecimentos úteis. No entanto, eu me considero um espírito livre. Eu sou uma pessoa crítica que gosta de questionar os porquês. E por esse motivo eu não me identifico com uma doutrina religiosa específica, embora tenha diversos conhecimentos e tenha visto diversos fenômenos comparáveis, mas com nomes diferentes em cada credo religioso, em diferentes credos religiosos, aliás. Eu tenho alguma experiência de vida, participei por 10 anos como membro da MORC, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, e foi lá que eu tive meu primeiro contato com o tema criação mental. Depois de alguns anos, eu vi popularizados livros como Quem Somos Nós e O Segredo, que renderam documentários e eu comecei a ter contato com uma abordagem mais credível e explicada com palavras mais compreensíveis ao meu intelecto. Eu compreendo que as obras esotéricas diversas falam de Deus e da consciência humana, mas para o meu entendimento fica mais fácil aprender com analogias materiais e não espirituais como as de Neville Goddard, que descreveu o poder da consciência, como Florence Scovel Shinn, escritora de O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, ou mesmo de Ellen Schuckman, que escreveu Um Curso em Milagres. Eu poderia citar outros tantos autores, como Hélio Couto, Napoleon Hill, Helena Blavatsky. Nós vamos estabelecer paralelos com o conhecimento desses autores. Eles são todos referências importantes, mas eu queria fazer uma recomendação para todos vocês. Não se prenda a um único autor. Procure absorver conhecimentos de fontes e origens diversas, porque cada pessoa tem uma forma de aprendizado, uma forma de compreender as coisas, e pode ser que você fique batendo cabeça por anos a fio para entender um único autor sem ter sucesso. Eu tive que fazer uma busca de 20 anos até encontrar um autor que pessoalmente me falasse de modo compreensível, até que eu encontrei o Vadim Zeland. Eu não considero o dono da verdade absoluta e de modo algum eu desconsidero os pontos de vista de outros autores.
inclusive porque minhas aberturas de consciência ocorreram gradativa e vagarosamente ao longo dos anos. Eu, como qualquer ser humano, passei anos alternando períodos de adormecimento consciencial e despertar. Eu acredito que o mundo em que vivemos, cheio de ruído e obrigações, favorece esse adormecimento e concordo também com a frase que diz que o mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Isso significa que o verdadeiro aprendizado depende da disposição interior do aprendiz. Um ensinamento pode estar disponível por anos, mas só é compreendido quando uma pessoa desenvolve maturidade para assimilar. O mestre nem sempre é uma pessoa. Ele pode ser um livro, uma experiência de vida, um desafio ou até um momento de profunda percepção. Não há, no entanto, evidência histórica que essa frase seja de Buda, embora seja a ele atribuída. Bom, em 2006, nessa minha busca, eu enveredei pelo caminho das palestras do Hélio Couto. Fiz ressonância harmônica, mas não compreendi seus efeitos colaterais e, apesar de ter aprendido muito, eu voltei a estudar outras fontes. Meu objetivo é apresentar a vocês uma ferramenta muito poderosa, a mais poderosa que eu conheci em 22 anos de buscas. A ferramenta que realmente me ajudou a compreender totalmente o paradoxo da criação da realidade, que tantas pessoas procuram incessantemente explicar com fórmulas mágicas. Por que é que eu estou aqui? Eu tenho algumas motivações. Bom, produzir conteúdo orgânico, porque eu mesma ouço longos áudios no YouTube e não fico feliz com as narrações de inteligência artificial. Também tem o fato de que quando nós nos esforçamos para ensinar algo a alguém, nós aprendemos ainda mais. Ensinar é uma forma poderosa de aprender. Se você quiser sentar em frente ao computador ou telefone celular e encarar esse conhecimento como um curso a ser estudado e tomar notas, será interessante, porque eu também tive o cuidado de transformar visualmente os conceitos para que se torne mais inteligível. Eu também gostaria de enfatizar que a ciência já demonstrou de forma consistente que a repetição é um dos principais mecanismos pelos quais o cérebro consolida a aprendizagem, embora não seja o único. Quando você aprende algo novo, grupos de neurônios passam a se comunicar entre si por meio de ligações que são chamadas sinapses. A repetição faz com que essas conexões sejam fortalecidas. Portanto, sem me aprofundar em neurociência, eu gostaria de recomendar que você estude esse curso e esses conhecimentos uma e outra vez, consistentemente, dia após dia. Dedique pelo menos alguns minutos do seu dia para fazê-lo, se possível nas primeiras horas da manhã e nas últimas do dia, né? E veja os seus progressos ocorrerem como os meus ocorreram. Então, que esse vídeo fique eternizado como um conteúdo de valor e cuidadosamente construído por uma pessoa real, que teve cuidado de traduzir, pesquisar, estudar, narrar e te ensinar. E agradeço a todos por me ouvirem. Vamos iniciar falando sobre a natureza ilusória do mundo externo. Esse conhecimento vai fazer com que você abra seus olhos para a natureza ilusória da realidade. Conforme você aplica os princípios no seu dia a dia, você vai compreender que a realidade física não existe. A cada momento no tempo, você aprenderá como atingir seus objetivos com mais efetividade, criar uma realidade alinhada com o tipo de eventos que você decidir que quer ou não em sua vida. Carl Gustav Jung, um famoso psiquiatra e psicoterapeuta suíço, nascido em 1875 e que eu creio que todos vocês já ouviram falar, ele disse que até que você torne o seu inconsciente consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Vadim Zeland diz que, se você não controlar a realidade vai controlar você. Na antiguidade, as pessoas eram mais cientes de que a realidade tem uma natureza dual.
uma natureza física e uma natureza metafísica. Os mestres antigos eram capazes de criar sua própria realidade com o poder do pensamento. Eles eram capazes porque tinham o conhecimento de que a realidade é criada como reflexo da consciência no espelho do mundo. Você tem a habilidade de desenhar seu destino conforme sua própria vontade. Só precisa aprender como fazê-lo e essa ferramenta está aqui para te ajudar. Como eu disse, isso não é mágica, é apenas um conhecimento profundo de como funciona o espelho do mundo. A sua nova realidade pode ser moldada desde que você siga certas regras. Vamos falar sobre os princípios essenciais para você criar sua própria realidade. Falando sobre a natureza dual da realidade, Vadim Zeland nos ensina que o mundo é um espelho com dois lados, um lado físico e um lado metafísico, e que há 4 elementos fundamentais que precisam ser considerados: a razão, ou a lógica, a alma, que representa o coração ou o sentimento, a intenção interna, que é a ação, e a intenção externa, que é representada pela passividade. A motivação, pensamentos e ações do assunto a ser refletido tem que ter equilíbrio entre esses 4 elementos. Razão e ação estão relacionadas com o mundo físico e alma e passividade estão relacionadas com o mundo metafísico, uma realidade não menos objetiva que sua contraparte física. Esse é o comportamento dual, o espelho de dois lados, a natureza fundamental do mundo. Tudo que ocorre no mundo material pode ser explicado do ponto de vista da ciência natural que todos nós conhecemos. No entanto, o mundo esconde a sua verdadeira face, a face metafísica que a ciência não explica, e ele está disposto a assumir qualquer aparência que nós lhe atribuímos. A natureza metafísica é o lado do mundo que não conseguimos ver com os olhos materiais. No entanto, sabemos que, comparada com a visão de certos animais, a visão humana é muito limitada e que o fato de não conseguirmos ver alguma coisa não significa que ela não exista. O maior exemplo disso é a existência de vírus e bactérias. Nós temos capacidade para enxergar, mas não temos capacidades para enxergar, mas sabemos que existem e conhecemos seus efeitos reais. Isso é um lembrete de que a percepção humana capta uma pequena faixa do espectro eletromagnético. Não somos capazes de enxergar ondas de rádio, de infravermelho, ultravioleta, raio-x, muito menos campos magnéticos. Ainda assim, sabemos que todos eles existem porque desenvolvemos instrumentos capazes de detectá-los. Desse modo, provamos que a natureza metafísica do mundo não pode ser vista não porque não exista, mas apenas porque a nossa percepção para essa visão está ausente. Talvez o maior erro não seja acreditar em tudo o que vemos, nem negar tudo o que não vemos. O verdadeiro conhecimento nasce quando reconhecemos que os nossos sentidos são apenas uma pequena janela voltada para um universo mais vasto. O experimento da dupla fenda já demonstrou cientificamente que o mundo é matéria e energia ao mesmo tempo. Isso foi feito de modo microscópico. Se você pensar que o mundo é matéria, você está certo. Se pensar que é energia, você também está certo. O mundo é matéria e é energia ao mesmo tempo. Eu deixo para vocês aqui uma referência em um diagrama do experimento da dupla fenda, caso você deseje se aprofundar num assunto que mostra a natureza dual da matéria. Se tudo que vemos é composto por elementos químicos no mundo microscópico, é credível que o paralelo estabelecido entre o mundo microscópico seja aplicado ao mundo macroscópico. Hoje a ciência lida com o lado que se reflete no espelho, enquanto o esoterismo tenta olhar a vida fora do espelho. O espaço das variantes.
O transurfing, como declaradamente esotérico, ensina que há uma estrutura informacional que reside em uma dimensão da realidade que não podemos compreender e que é de natureza energética e que contém, em essência, o roteiro de todos, absolutamente todos os eventos passados, presentes e futuros, com todos os desfechos e possibilidades infinitas, sendo o número de eventos infinito, como é infinito o número de posições possíveis de um ponto em uma grade. Esse local nunca foi criado e nunca vai deixar de existir, e ele está além da compreensão humana, porque ele simplesmente é, foi e sempre será. Ele é chamado o espaço das variantes, e ele nos ensina que o futuro não é predeterminado, justamente porque ele tem uma quantidade de desfechos possíveis infinita. Pode ser difícil crer no espaço das variantes, mas talvez você já o conheça com outro nome, o nome de registros akáshicos. Os registros akáshicos são conhecidos como o éter, o espaço, a substância primordial. Alguns chamam de vácuo quântico ou campo de Higgs. Na tradição budista, Akasha era considerado o quinto elemento que permeia o universo. A ideia de registros akáshicos foi difundida no século XIX através de Helena Blavatsky e da Sociedade Teosófica. Aqui nós temos um modelo filosófico unificado traçando um paralelo entre as ideias do espaço das variantes. Tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá está registrado nesse campo. Os registros akáshicos são descritos como uma biblioteca infinita, um arquivo de luz, um oceano de informação ou um campo energético inteligente. Vadim Zeland amplia o conceito de registros akáshicos e acrescenta que todas as possibilidades da vida já existem, todas as linhas temporais coexistem, todos os futuros possíveis estão presentes simultaneamente, a consciência humana sintoniza uma possibilidade e essa se materializa em seu mundo, criando uma nova realidade. No espaço das variantes, segundo Zeland, a consciência pode navegar e mudar a trajetória, dando ao ser humano a capacidade de intervir. Vamos raciocinar a respeito de uma coisa muito importante que vai explodir sua mente. Se tudo já existe, eu não preciso criar nada, correto? Essa é uma conclusão muito importante para quem pensa em cocriar realidade, porque a nossa mente sempre pensa que temos que nos esforçar para materializar as coisas como se elas não existissem. Pensar que não precisamos criar nada e sim sintonizar o que existe sempre existirá, nos tira um enorme peso. Eu gostaria de enfatizar que as relações da metafísica com a física quântica são metafóricas, porque nós não podemos provar que se trata do mesmo conceito. A consciência humana, ela tem um papel importante, pois sempre aparece como elemento que interpreta, escolhe e vivencia possibilidades. Do ponto de vista da nossa percepção de um mundo tridimensional, o espaço das variantes está em todos os lugares e, ao mesmo tempo, em nenhum lugar. Mas uma coisa é certa, ele não está na terceira dimensão, que é onde nós nos encontramos, porque nós não conseguimos vê-lo. Como não estamos instrumentalizados para perceber a quarta dimensão, nós não temos como perceber também. A alma, no entanto, tem acesso ao campo informacional, onde todos os roteiros e rolos de filme estão armazenados. O fenômeno do tempo, como é conhecido, ele é como o rolo do filme em curso. A mente age como um observador e um gerador de ideias. Segundo essa teoria, a memória também está diretamente relacionada ao espaço das variantes,
E o cérebro, ele apenas acessa o espaço das variantes da mesma maneira que um computador acessa informações gravadas em um servidor através da internet. Quando aceitamos a existência simultânea de dois aspectos da realidade, a física e a metafísica, a nossa imagem do mundo torna-se mais clara. Dadas as condições corretas, a energia do pensamento humano é capaz de materializar qualquer setor no espaço das variantes. A unidade alma, coração e mente faz nascer o poder da intenção externa. Todos os que subordinam sua vontade à intenção externa tornam-se capazes de realizar coisas incríveis. A realidade é como um sonho. Imagina que você está adormecido e está sonhando. Nesse estado, os eventos do seu sonho ocorrem independentes da sua vontade, ou seja, da sua vontade consciente. Quando você acorda dentro do seu sonho e passa a ter o que nós chamamos de sonho lúcido, você passa a estar consciente de que está sonhando. E é nesse estado que você passa a ter o controle do que acontece. Quando você dorme e sonha sem estar lúcido, você está à mercê do roteiro do sonho. Você sofre as consequências e você não tem controle sobre absolutamente nada. A sua habilidade de controlar sua realidade é adquirida no momento em que você se torna consciente de você mesmo e acorda na realidade física. Para criar sua nova realidade, você precisa estar desperto. É por isso que se fala tanto em despertar a consciência. É por isso que Jung cita que o inconsciente te controla e você chama isso de destino. Mas vamos voltar lá à analogia do espelho. Imagina que você está se olhando no espelho e detecta que tem uma mancha na sua pele. Você vai tratar a mancha aplicando um medicamento em seu reflexo? Correto? É isso? Você vai tratar a mancha da sua pele no reflexo do espelho? Não, né? Isso seria uma insanidade. Você vai aplicar um medicamento para tratar a mancha em sua própria pele e vai esperar um tempo até que a mancha desapareça. Pois bem, o que nós humanos fazemos é justamente o contrário com a realidade. Nós estamos sempre tentando modificar o reflexo e não a nossa própria imagem. E nós esquecemos que o reflexo tem um atraso. Ou seja, mesmo que a gente esteja tratando a nossa própria imagem, ou seja, a mancha, vai demorar algum tempo até que o seu rosto apareça diante do espelho sem a mancha. A própria imagem é a realidade. E o mundo é o que está refletido no espelho. Então nós não podemos tratar a consequência, nós temos que tratar a causa. E temos que lembrar que mesmo quando nós tratamos a causa, que é a mancha, nós vamos precisar aguardar algum tempo até que ela desapareça. Ou seja, vai levar algum tempo, né, um delay aí de tempo, até que o reflexo no espelho mude. Como é que eu faço para mudar a minha imagem? Como é que eu faço para mudar o que vai ser refletido no espelho? Desejar não é suficiente para trazer o que você quer para a realidade. Então duvide desses coaches quânticos que dizem que apenas pense e você vai realizar. Não funciona dessa maneira. A imagem ou forma-pensamento, que é um conceito que eu vou explicar, de um lado do espelho, precisa se sintonizar com certos parâmetros do espaço das variantes, que está localizado no outro lado do espelho. E você precisa saber como se comunicar, como estabelecer um paralelo com esse outro lado. Vamos falar agora sobre forma-pensamento, que é um conceito extremamente importante nessa filosofia. Forma-pensamento é um conceito amplamente utilizado no esoterismo, na teosofia
e em algumas correntes espiritualistas, embora não faça parte das teorias aceitas pela psicologia ou pela física como um fenômeno objetivo demonstrado. Já deixamos claro que estamos falando de esoterismo e não de ciência, e creio que temos a mente aberta para explorar esses conceitos. Segundo a tradição esotérica, uma forma de pensamento é uma estrutura energética criada por um pensamento ou emoção intensa. A ideia é que todo pensamento gera uma vibração, essa vibração assume uma forma sutil, e quanto mais intenso e repetido o pensamento, mais consistente essa forma se torna. As emoções funcionam como a energia que alimenta essa estrutura. Nessa visão, pensamentos não seriam apenas eventos internos do cérebro, mas poderiam produzir uma espécie de impressão em um plano sutil. Novamente, foi a Sociedade Teosófica quem popularizou esse tema. Segundo essa tradição, o pensamento gera emoção, emoções geram energia, e energia transforma-se em uma forma que causa influência no espaço das variantes. Quanto maior a repetição, uma rede maior se forma e cria uma forma pensamento mais estável, aumentando a todo momento a possibilidade de influência. Se nós fizermos uma analogia com a neurociência, e aqui eu vou pedir licença para a ciência, pois é apenas um paralelo conceitual e não uma equivalência, nós sabemos que pensamentos repetidos ativam neurônios repetidamente e fortalecem as ligações entre eles. As ligações também são conhecidas como sinapses. Ou seja, a rede neural se torna dominante e transforma o pensamento ou a ação em um hábito. Ambos os conceitos falam de repetição e estabilização de padrões, embora descrevam mecanismos diferentes. Traçando um paralelo com o espaço das variantes, nós poderíamos imaginar que o pensamento cria formas-pensamento que, em ressonância com o espaço das variantes, traz experiências para a vida do indivíduo. Nessa interpretação, a forma pensamento seria como uma frequência energética que tenderia a favorecer a sintonia com determinadas possibilidades. Voltando ao espelho dual que é a realidade, nós discorremos sobre o fato de que desejar não é suficiente para trazer o que você quer para a realidade. Entendemos que o sentimento precisa criar a forma pensamento e essa entidade energético-informacional é que vai se sintonizar com o espaço das variantes e materializar o que queremos na realidade. Não podemos nos esquecer que há um grande atraso para a mudança da imagem no reflexo, tal como falamos sobre o tempo para fazer desaparecer aquela mancha no rosto. Pois bem, nossos pensamentos agem como um objeto físico qualquer, de pé, em frente de um espelho. O reflexo do objeto, que não é material, parece ser porque nós o vemos assim. Para o Transurfing, o mundo material é o reflexo e as imagens que estão nele são a intenção externa do nosso Criador. Ou seja, nós seres viventes somos uma manifestação de uma inteligência maior, do nosso Criador. Claro que não vamos nos deter explicando porque não podemos imaginar a magnitude disso. Eu tive o cuidado de ilustrar esse conceito para que fique um pouco mais inteligível. O espaço das variantes é um tipo de matriz, um modelo para recortar e costurar. Também é algo que armazena informação sobre o que deve acontecer no mundo agora. Em outras palavras, ele determina em cada caso individual o que deve acontecer e como deve acontecer. O mundo, como o conhecemos, tem duas realidades, uma realidade material e uma realidade imaterial, ou metafísica. Tudo que adquire forma material reside na metade real
e desenvolve-se em conformidade com as leis da ciência natural. A nossa ciência trata apenas do mundo material, e por realidade material podemos entender tudo o que se pode observar diretamente e influenciar. No entanto, quando rejeitamos a natureza metafísica e imaterial do mundo, quando levamos em consideração apenas a parte material, nossas atividades são reduzidas aos primitivos movimentos dentro dos limites da intenção interna. A intenção interna nos ajuda a atingir nossos objetivos, influenciando diretamente o mundo material que nos rodeia. Ela é ação. A intenção interna é ação, é aquilo que nós fazemos para influenciar diretamente o mundo. E onde podemos encontrar condições e circunstâncias necessárias para alcançar os nossos objetivos? A resposta é no espaço das variantes. No outro lado do espelho é onde existe abundância sem competição. Nenhum produto está no estoque, mas você pode escolher qualquer coisa do catálogo e mandar vir, do mesmo jeito que você manda vir um pedido da Amazon. Você escolhe e manda vir. Mais cedo ou mais tarde o pedido chega. Você apenas precisa cumprir certas condições. Parece um conto de fadas, um pensamento mágico, mas não é. A energia nunca desaparece. A forma pensamento que você cria e sustenta é capaz de materializar qualquer setor do espaço das variantes, cujas características correspondam à qualidade dos pensamentos que são emitidos. Veja, a qualidade dos pensamentos emitidos. Não se esqueça disso. A realidade sombria emitida, ou seja, quando você emana uma energia ruim, ela também germina e gradualmente ela também acaba se materializando na realidade. Todos os seres vivos criam uma camada do seu mundo pessoal com suas ações por um lado e com seus pensamentos do outro. Essas camadas individuais se organizam uma em cima da outra, pois todo ser vivo também contribui para a criação de uma realidade mais ampla. Jung chamava essa realidade mais ampla de inconsciente coletivo. Segundo Jung, a nossa mente é composta de diferentes níveis. A consciência, ou seja, pensamentos conscientes, emoções conscientes, memórias conscientes. O inconsciente pessoal, que são as lembranças esquecidas, traumas, desejos reprimidos e experiências individuais. E o inconsciente coletivo, onde existem arquétipos, que são símbolos universais, onde existem instintos psicológicos e padrões herdados da humanidade. O seu inconsciente pessoal ele é formado por tudo aquilo que você viveu na sua infância, é formado pelos seus medos, pelas suas lembranças esquecidas e pelas experiências traumáticas que você teve durante a sua vida. Cada pessoa possui um inconsciente pessoal diferente das outras. O inconsciente coletivo ele é comum a todos os seres humanos. Ele independe de cultura, época ou país. E segundo Jung, o inconsciente coletivo contém modelos universais que aparecem repetidamente nas histórias, mitologias e religiões. Jung estudou durante décadas os sonhos, religiões e mitologias, as culturas antigas e símbolos recorrentes, e ele percebeu que pessoas que nunca tiveram contato entre si descreviam símbolos extremamente parecidos. Fazendo uma analogia, imagine a humanidade como milhares de computadores. Cada computador possui seus próprios arquivos, fotos, programas. Esse seria o inconsciente pessoal, mas todos estariam ligados a uma enorme nuvem compartilhada. Essa nuvem seria o inconsciente coletivo. Cada computador, no entanto, acessa partes dessa nuvem sem perceber.
Cada pessoa é um universo e tem uma visão de mundo que foi moldada pelo ambiente em que essa pessoa se desenvolveu, pelas experiências que teve na infância e na vida adulta, pelas relações que essa pessoa tem com ela mesma. O que uma pessoa pensa e sente é influenciado por sua visão de mundo, e cada um traz para sua realidade física o roteiro que corresponde a essas crenças. O que você pensa e sente torna-se realidade na sua vida. Você recebe o que não quer, especialmente se você não quiser isso desesperadamente, de modo consciente ou de modo inconsciente. Se algo que você odeia e teme do fundo do seu coração, é isso que a intenção externa vai te dar com abundância. Eu já expliquei que o sentimento, associado com o pensamento, cria a forma pensamento que vai corresponder à situação relatada no espaço das variantes. Lembre-se também que o espaço das variantes possui uma situação específica, uma vez que ele tem todas as informações e situações possíveis e imagináveis já criadas. Sendo assim, a situação ruim que você criou não foge a essa regra. Ela existe também no espaço das variantes. O mesmo vale para o seu sonho dourado. Existe uma versão de você que vive em Mônaco e é tão rica e tão bem-sucedida quanto o Galvão Bueno. Nunca se esqueça que o que materializa a situação em sua vida é a energia gerada pelos pensamentos nascidos na unidade coração, emoção e mente. Então, sabendo disso, todos pensam que é muito fácil mudar e colapsar a realidade, trazer linhas do tempo alternativas, onde uma pessoa é rica e bem-sucedida, mas tem várias coisas que estão entre o querer e o conseguir. E é por isso que nós estamos aqui, para nos aprofundarmos e estudarmos sobre esses valiosos conhecimentos e finalmente sermos bem-sucedidos. Eu quero te pedir que você não acredite em pessoas que te dizem que ficaram ricas de um dia para o outro. Eu mesma sou um exemplo de um caminho árduo trilhado. Não foi de um dia para a noite que eu aprendi esses conceitos. Fique atento a pessoas que querem te vender fórmulas mágicas, pois não há mágica envolvida. É estudo e dedicação, aprofundar-se nos conceitos, estudar as analogias e aplicar os conceitos. Mas lembre-se que termos uma vida livre de problemas é uma norma universal. Tudo na vida deve se desenvolver suavemente se você for com o fluxo das variantes e não causar distúrbios no equilíbrio. A natureza não gosta de desperdiçar energia e não deseja criar intriga com você. Infelizmente, os eventos e circunstâncias ocorrem como resultado de excesso de potencial e energia que introduzem uma distorção no ambiente energético. O princípio básico para não distorcer o ambiente energético e não interferir no equilíbrio está balizado em: primeiro, deixar as pessoas livres, não emitir juízos de valor, permitir que o outro seja diferente e reconhecê-lo como uma criação de Deus sagrada, assim como você. Ele pode estar adormecido e você desperto, mas ele não é menos importante por esse motivo. Segundo, permita-se ser diferente. Terceiro, nunca há necessidade de ser exigente e forçar as coisas. Isso apenas exacerba a situação. A regra do transurfing requer que você conscientemente mude a sua atitude sobre a situação. Quarto, quanto mais você insistir em seus próprios desejos, mais atrai o contrário, pois haverá distorção no equilíbrio energético e as forças equilibradoras virão para te dar mais do que você não quer. No próximo capítulo, vamos falar mais sobre essas forças e o que podemos fazer para burlar seus mecanismos de ação. Eu agradeço que você tenha ficado até aqui. Vamos escalar um novo nível.
Antes de encerrar, quero deixar uma reflexão. Enquanto você assistia esse vídeo, bilhões de sinapses aconteceram dentro do seu cérebro. Novas conexões foram criadas, novas possibilidades começaram a existir. Talvez você não seja exatamente a mesma pessoa que apertou o play há alguns minutos. É assim que toda transformação começa, não com grandes acontecimentos, mas com uma única ideia capaz de reorganizar a forma como enxergamos a realidade. Se esse conteúdo despertou algo em você, não permita que essa nova conexão enfraqueça. Fortaleça. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada novo vídeo será mais uma peça na construção da realidade que você escolhe viver. Por favor, deixe seu like. Para você é apenas um gesto de 1 segundo, mas para o algoritmo é um sinal de que esta mensagem merece alcançar outras consciências que talvez estejam esperando exatamente por este conhecimento. Imagine quantas vidas podem mudar porque você decidiu clicar em um único botão. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe-o, porque ideias transformam pensamentos, pensamentos transformam escolhas, escolhas transformam destinos. E lembre-se de uma única coisa: o espelho nunca cria a imagem, ele apenas reflete aquilo que está diante dele. A realidade faz exatamente a mesma coisa. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, eu sou Ana e você é o arquiteto da sua realidade.